E aí, quero te dar as boas-vindas aqui ao podcast do Música Pra Ver, o espaço em que o musicapavê.com ganha o formato áudio. Eu sou André Felipe de Medeiros e eu quero te contar desde já duas coisas. A primeira é que este aqui é um podcast feito para você ouvir no seu tempo. Você não precisa escutar tudo de uma vez, pode ouvir cada uma das matérias em um momento diferente ou sentar e folhear essa revista do jeito que você quiser. Você é quem manda. A nossa ideia é que cada episódio seja único, diferente dos outros já lançados. O que todos eles têm em comum é, em primeiro lugar, a missão de expandir a maneira como ouvimos ou como nós vemos a música, né? Para aproveitarmos ainda mais os artistas e as bandas que nós curtimos tanto. E todos os episódios têm também todo o seu conteúdo listado lá no musicapavê.com, na aba podcast. Então os discos e clipes que forem mencionados aqui nos próximos minutos podem ser facilmente acessados lá no site. Siga aqui o podcast na plataforma em que você está ouvindo neste momento e também no @musicapavê do Instagram e do Twitter para você ficar por dentro de todas as novidades do Música Pra Ver. E bem, como eu disse que a ideia é os episódios serem todos diferentes uns dos outros, este aqui começa já pela matéria de capa. A grande Alice Caymmi, uma artista que é pura inspiração, sentou comigo para conversar sobre como a nossa geração tem experimentado o tempo passar de uma maneira tão acelerada, o que gera uma demanda muito alta de lançamentos dos artistas e também da presença deles nas redes sociais. Não por acaso, esse é o tema deste episódio. Conversar com ela expandiu muito do que já ouvimos em outras entrevistas aqui no podcast sobre como os músicos se sentem com essa pressão toda. E a conversa veio também à luz do single Serpente, que anuncia seu 5º álbum, produzido em parceria por Alice e Vivian Kudinski, com lançamento previsto para outubro. Alice, sabe que a informação assim de que você tá lançando agora o seu 5º álbum me bateu de um jeito engraçado, assim, eu falei, caramba, já é o 5º disco dela. Como é que você percebe isso, assim? Como é que pra você, vivendo lá daí, né, em primeira pessoa a sua carreira, como é que você tem percebido essa passagem de tempo? Olha, é estranho, porque realmente, assim, eu tô com 31 anos, mas é cedo na vida para estar lançando o 5º. É verdade. E assim, eu realmente tenho uma avidez, uma vontade, uma inquietação artística muito grande. Então, tinha material suficiente dentro da minha cabeça para fazer 5 discos e vai continuar tendo do jeito que eu sou, vai continuar. Uma coisa que eu acho muito interessante também é que essa quantidade de material na sua cabeça, como você fala que gera os discos, esse material vem acompanhado de o que parecem ser reinvenções sua a cada obra. Assim, cada fase parece ser muito bem demarcada esteticamente, visualmente e também até tematicamente, né? Como é que você vive isso? Uhum. Olha, eu vivo isso de maneira muito intensa. São coisas que ultrapassam o limite do disco, né, da obra, para a vida mesmo, e vice-versa. Né? Eu crio esses personagens de cada disco meio inspirados no sentimento que está rolando, que está batendo mais forte na época. E como eu sou uma pessoa muito intensa, as coisas vêm de forma bastante intensa e de forma bastante contrastada. Eu sempre gostei, sempre achei muito interessante essa divisão em personagens e discos, sempre achei que dá para explorar muito isso, cenicamente, musicalmente, nas letras, escolha de repertório, é muito legal. É muito interessante, né, como quando o artista delimita algum alcance de um personagem, alcance estético, digo alcance quanto a distância que ele vai percorrer, né? Então essa distância de personagem, de tema, quanto mais delimitado o artista faz isso, mais liberdade ele encontra às vezes, né? Exatamente. A criação de um personagem te dá mais liberdade artística do que você dizer, você é eu mesmo. Eu mesmo pode ser qualquer coisa. Eu mesma. Seja você mesma. Você não é o Jack Nicholson para ser você mesmo e ainda por cima ser um absurdo, entendeu? São poucas pessoas, é 1 em 1 milhão que tem essa capacidade de ser o personagem complexo e interessante na vida e na obra, entendeu? É verdade, muito bem notado. E você consegue identificar o quanto dessas coisas que você então delimita e afunila para sair, né, nos seus discos, nas suas composições, o quanto vem de fatores externos, no sentido de você olhar para o mundo e responder a ele? Totalmente.
Totalmente. Tanto que eu vinha com... Há pouco tempo atrás isso aconteceu. Pouco tempo na minha cabeça são 3 anos. É a passagem do Mas, tempo assim, acelerada. Exatamente. Pouco tempo são 3 anos. Eu vinha com um disco pop, já num caminho pop, e o Bolsonaro foi eleito. E a maior parte do meu público é LGBTQIA+. Eu olhava para o público e falava, não tem clima para isso, eu não vou cantar isso, não faz o menor sentido, o que está acontecendo é uma tragédia, eu vou parir uma tragédia. Uhum. E aí surgiu Electra. Uhum. E aí veio violento o negócio, porque aí eu quis botar tudo muito ali. Não tinha maquiagem, eu raspei minha cabeça. Clipe lindo, inclusive. Não, e não tinha maquiagem mesmo, não tinha maquiagem em entrevista, não tinha maquiagem no show, não tinha maquiagem em lugar nenhum. Não tinha maquiagem nas fotos, não tinha. Uhum. E aí é uma coisa do personagem mesmo. E abordava temas muito importantes, feito suicídio também, maternidade, muita coisa, muita coisa. Foi muito punk, assim, e foi uma coisa que surgiu do contexto. Uhum. Do contexto histórico, entendeu? Uhum. Você comentou do público, né? E a gente vive hoje uma época que, diferente de décadas atrás, o seu contato com o público, ele é incrivelmente mais fácil, né? Incrivelmente mais direto. E você pode diariamente, quando você quiser, ler uma mensagem de alguém ou comunicar alguma coisa diretamente para as pessoas, né? Como é que tem sido a sua relação com redes sociais? Olha, eu acho que a ideia de que a gente tem liberdade e que a nossa mensagem chega para o nosso público é uma ideia que o capitalismo de plataforma quer te vender. Uhum. E, na verdade, isso não acontece. Isso acontece se eles deixarem, se eles quiserem e se eles aceitarem o seu dinheiro, né? O que você tem para mostrar. O algoritmo é nazifascista, já foi comprovado isso, é um negócio absurdo, que perdeu o controle. Então, essa ideia de que a gente não está livre falando diretamente com o público, não está. A gente está sendo mediado novamente por uma outra máquina. Antes era a máquina da mídia do jornal, agora é uma outra máquina. Mas eles querem que a gente acredite que não, que a gente tem mais liberdade. A única coisa que eu percebi com o avanço da tecnologia nesses tempos de plataforma foi que muita gente começou a fazer mais música, assim, muita gente de muito lugar do mundo. Sim. Mas para você chegar nessas pessoas, você tem que fazer muito esforço. A plataforma não traz até você. Eu como curador de um site sei bem disso. Curadoria é uma coisa muito importante. Curadoria é fundamental e curadoria foi desvalorizada com o tempo. É como se todos nós fôssemos curadores, mas não, nós não somos. É verdade. Porque, por causa dessa falsa impressão de que a plataforma entrega para você tudo o que está acontecendo. A plataforma não entrega para você o que está acontecendo. É verdade. E o artista fica totalmente preso nessa máquina do dinheiro e da imagem, entendeu? Não, Alice, incrivelmente interessante você trazer isso, muito bem colocado, inclusive. Mas mesmo com essa mediação da máquina, é inegável que a gente vive um volume de informação que a gente recebe que é muito grande. Muito maior. Exato, né? Sem dúvida. E a tua relação com isso, como é que tem sido? A minha relação com esse volume de imagem tem sido muito saudável a partir do ponto de que eu sou bastante, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que tem opiniões muito fortes, que tem muitas ideias sobre tudo. Sua intensidade percorre várias áreas, né? Fica difícil viver. Então, desde o início, eu tive uma visão crítica sobre isso. Porque eu tenho uma visão crítica muito grande. E desde o início, eu nunca me deixei levar por esse consumo. Eu sempre estabeleci uma relação razoável com esse tipo de consumo e sempre me afastei a ponto de não ser totalmente pega por isso. O que aconteceu? Por eu não ter entrado nessa onda, eu também não postei tanto. Aí eu já acabei tendo que correr atrás de um certo tempo perdido, digamos assim, 1 ano e meio no máximo. Sim. Né? De postagem. Juro, acho que eu fiquei 1 ano assim, meio off. E isso foi um monte de consequências para mim. A punição do capitalismo de plataforma é uma coisa grande, assim. Você fica totalmente ilhado
Eles tipo, colocam de castigo, e para você sair desse castigo é muito difícil. Tem uma fiança, tem que pagar a fiança, né? Eu tô há 3 anos fazendo manobra para sair do castigo de 1 ano sem postar, 1 ano postando pouco. Uhum. Então, para você ter noção do que é o negócio. Então, eu sempre tive uma visão muito crítica, cara. E sempre, quando começa as coisas, eu vou lá, eu entendo, porque eu faço questão de entender. Uhum. Então, eu vou entendendo os mecanismos, porque eu não sou assim, naquele tempo que era bom, isso aí é uma porcaria. Não, primeiro eu vou lá, eu mexo, e aí eu falo, não, aqui termina eu, aqui começa a plataforma, entendeu? Sim. Tem uma diferença, sabe? Sim. Senão a gente se perde também. É verdade, é verdade. Voltando ao que a gente estava conversando, né, sobre você olhar para o mundo e entender a sua mensagem, como que é lançar Serpente hoje? Olha, Serpente hoje é importante porque fala sobre um aprisionamento, né? Uhum. Eu acho que tem a ideia do confinamento, a coisa do confinamento deixou todo mundo muito sufocado. E eu fiz essa música num momento de confinamento, então eu fui entendendo que esse sufoco também eu vivi em outros momentos da vida, não só no confinamento, em momentos em que me diziam como ser, como agir, como viver a minha própria vida. E eu sempre fui muito enfant terrible, assim, no sentido de que eu sempre fui muito reativa, muito rebelde, mas ao mesmo tempo eu sou reativa porque eu me sinto sufocada, sabe? Uhum. Então, Serpente é sobre isso. Ela fala disso, entendeu? Uhum. E como é que tem sido a recepção dela? Eu imagino, assim, desconfio que muita gente se identifica com essa mensagem. Sim, eu mesma não esperava tanto isso. Eu falei assim, não sei como é que vai bater para as pessoas a letra, mas a identificação com a letra foi uma coisa que está me espantando um pouco. Uhum. As pessoas estão realmente entendendo e entendendo profundamente o que eu quero dizer com aquilo e se identificando, sabe? E pessoas de todo tipo, de todas as idades, de todos os lugares, me mandando mensagens dizendo, cara, eu entendo o que é isso, sabe? Sei. Eu tava ouvindo a legal. música e pensando, caramba, a poesia do refrão, assim, ela é simples, né? A frase chega com uma mensagem direta, né? E eu fiquei pensando o quanto essas palavras são necessárias hoje, sabe? O quanto essa poesia tão direta, essa poesia tão simples é relevante hoje, sabe? Pois hoje, então, é bom você falar isso, porque o tempo das metáforas tão colocadas assim, se esgotou de uma certa forma. Mas a metáfora Exato. não se perdeu. Uhum. Eu estava conversando outro dia com um compositor amigo meu e fala, eu não faço metáfora. Eu falei assim, ele vai até lançar ano que vem, tem uma música que chama Deus Não Quer Me Conhecer. Eu falei, se isso não é uma metáfora, eu não sei o que é uma metáfora mais. Eu comecei a mostrar para ele por A mais B. E eu sei que Serpente também, por A mais B, por mais direta que seja, ela está falando de uma sensação. Sim, entendeu? Mas realmente a música pop, que é um lugar onde eu estou mergulhando muito já há alguns anos e me identificando e me colocando, é um lugar de comunicação mais direta. Sim. Entendeu? A geração Z, principalmente, a geração Z acha que não faz metáforas, mas ela faz o tempo inteiro. Sim, é verdade. E, bom, por falar numa geração mais nova também, queria ouvir como é que foi o trabalho com a Vivian Kudinski nesse disco. Exatamente. Teve essa geração Z aí, super dentro do disco, a Vivian. Foi engraçado, é um encontro engraçado, né? Millennials e geração Z, tanto que a mídia até explorou um pouco isso, né? De um jeito engraçado e tal. Mas para mim foi muito divertido, para ela também, a gente se entender, porque eu sempre fui muito aberta, né? Eu acho que eu não gosto dessa coisa de... Eu não rejeito nada que vem, sabe? De lá para cá, como diz meu marido. O que vem de lá para cá, eu não rejeito, entendeu? Então, foi muito boa. Eu aprendi muita coisa, ela aprendeu muita coisa também. E o disco é meio que esse encontro, Millennials versus geração Z. Sim. E o que Serpente traz do disco novo? Toda essa linguagem pop, essa linguagem mais direta. Eu escrevendo sobre mim mesmo, isso é raríssimo. Eu sendo autobiográfica, eu sempre achei um pouco cansativo isso, sabe? Eu achava que eu ia fazer mal. Aí, quando eu comecei a fazer e vi que tava ficando bom, eu falei, dane-se.
Aí eu comecei a... É aquela distância entre o que você está fazendo e o que você quer lançar. É muito doido. Eu tive que ajustar essa distância durante 3, 4 anos, que para mim são 2 semanas. Uhum. Eu ajustei e esse disco é muito esse ajuste, é muito isso. É tipo, ó, é isso aqui, achei. Pá! Sabe? Lucas Gonçalves é um velho conhecido do Música Pra Ver, sempre presente no site, seja com seu projeto solo, a sua banda Vitrô, ou como parte do grupo Maglore, que não é segredo pra ninguém, é um dos favoritos da equipe aqui do site. Mas eu vou te contar que eu conheço o Lucas há mais tempo ainda, dos tempos em que ele trabalhava na saudosa Casa do Mancha, um espaço que fomentou muito da cena autoral aqui de São Paulo. E essa nossa relação, que já tem tantos anos, ajuda também a explicar o tamanho do meu orgulho ao ouvir Verona, seu recém-lançado disco que é absolutamente bonito e você devia ouvir hoje mesmo, assim que terminar de escutar o papo que nós dois tivemos. Lucas Gonçalves, que baita disco que é Verona. Já começo aqui dando parabéns, sem a menor vergonha, sem o menor constrangimento. Nossa. E quando eu tava pensando o que é o Verona, assim, tentando decifrar na minha cabeça como eu tinha percebido o disco, eu pensei que ele é uma obra de sensações, acima de tudo. Essa foi a minha percepção. E pra você? Pô, André, que legal estar aqui falando desse disco, que bom que você gostou. Eu acho que sim, cara, é um disco que, por exemplo, tem algumas vinhetas, né? Eu fui ligando alguns momentos, assim, buscando até embarcar em outros temas, assim, né? As vinhetas, elas servem para isso. E sim, total sensações, eu vejo como eu produzi todo ele, então a mixagem também foi em cima disso, de trazer uma sensação e tal, não aquele, toda aquela técnica para resolver o disco, então eu fui me guiando pelas músicas que são fotografias para mim, assim, né, algumas inventadas e algumas realmente existiram, algumas eu acho que tirei, assim, de algum lugar do fundo, assim, emocional, que talvez nem tenha acontecido, né? Lucas, uma coisa que eu fico curioso, pensando em você produzindo um disco também, é que eu tenho a impressão que a gente do lado de cá te observa na Maglore sendo, eu ouso dizer, acima de tudo, instrumentista. E aí quando a gente vê você na Vitrô, você tem a figura de ser a voz principal ali da banda, mas tá também tocando. E eu penso que o que costuma acontecer num projeto solo, autoral, é um foco absoluto na canção, na poesia. Mas quando eu ouço esse disco, parece que você se desdobra em uma banda gigantesca, porque você está fazendo um trabalho que, como eu falei das sensações, parece, a minha impressão, tudo isso é minha percepção, né? Mas parece que é um trabalho muito focado em arranjos. É um disco, quase um disco de banda, feito pelo Lucas Gonçalves, sabe? Eu acho que é isso também. Como eu gravei a maioria dos instrumentos, pelo menos a base, assim, eu fiquei muito focado nisso mesmo, assim, desses detalhezinhos, né? Então, eu quis trazer para frente e não deixar aquela voz na cara e tal, né? Apesar de ter muita letra, eu gosto de fazer letra e tal, eu trouxe a banda junto, né? Com a voz, assim, não tem nada saltando demais, tá todo mundo junto e tal. E tudo isso num quartinho, gravando overdubs, e que é divertido. Cansa um pouco o ouvido, mas é divertido fazer, né? Sempre. Tem um grauzinho de experimentalismo, assim, né? De você estar fechado no quarto, dando um jeitinho aqui, mudando uma coisinha ali, né? Dá pra sentir isso também. Exatamente. E o experimento máximo, assim, do som do Verona, acho que foi, como eu já estava gravando várias músicas minhas, assim, composições antigas, que talvez não vão para lugar nenhum, assim, nenhum projeto. Eu estava registrando elas e aí eu baixei o pitch, de repente, em uma delas, que era Subir a Serra, baixei o pitch geral e falei, nossa, acho que é isso, Verona, acho que... Aí o disco foi se desenhando, assim, umas músicas que eu ia baixando o pitch e falei, cara, eu vou fazer um disco todo assim, sabe? Que massa. Quando a gente conversou no ano passado, e agora eu tô vendo que acabou de bater 1 ano do nosso último papo pro Música Pra Ver, você estava me contando como Se Chover tem a ver com você voltar às suas raízes, a você voltar à sua infância em Passa Quatro, em Minas Gerais. E aí quando eu vejo o Verona, ele vem com a mesma proposta, na verdade, né? Eu não sei se eu falei a mesma, né? Mas é que
talvez seja uma continuação, um passo além daquela proposta. Pode contar um Isso. pouco sobre isso? Sim. O start do Verona, ele foi assim, eu tinha uma foto do meu pai aqui correndo, uma foto que a gente deveria até usar no encarte, assim, tô pensando nessa possibilidade, porque eu preciso dessa foto numa qualidade boa, né? E aí eu tenho essa foto dele correndo na estrada, e eu acho que devia ser 85, tem a data ali no cantinho, eu não era nem nascido e tal, meu pai lá correndo. E aí, essa foto foi meio start, assim, eu imaginei inicialmente que ele estava na serra ali, na Serra da Mantiqueira, que liga Passa Quatro ao Vale do Paraíba e tal. E aí, meio que eu escutava um som daquela imagem, né, e tal. E eu meio que fui perseguindo isso, assim, que é uma coisa meio... Tem aquela coisa úmida, tem a neblina, e a neblina como, sabe, uma coisa de saudade. E na pandemia eu fui invadido por isso, assim, às vezes gravando aqui até altas horas, parecia que tinha uma neblina no quarto, assim, né? E às vezes sim, a fumaça do cigarro, né? Mas parecia que eu estava sendo invadido por várias lembranças, assim, da serra e tal. E o Verona eu imaginei, eu visitando a cidade sob a ótica do meu pai, imaginando que eu era contemporâneo dele, estava lá em 78, pisando com meu pai lá em Passa Quatro e tomando umas e andando pela cidade e tal. Só que aí, ao desenrolar, né, desse primeiro conceito do disco, foram surgindo outras memórias, memórias de relacionamentos, de amizades e gravações, até regravando alguns compositores de lá, enfim. Acho que tem um pouco a mesma ideia, assim, um disco de saudade, né? Tem uma escolha estética que eu fiquei muito curioso assim que você me mandou o disco, que é de ouvir mais sobre como que é as músicas terem seus títulos e seus subtítulos entre parênteses também. De onde veio isso? Não lembro exatamente, eu acho que com Subir a Serra eu escrevi Saudade é que nem neblina, porque a Mali Sampaio, que toca baixo comigo, pelo menos nos shows do Se Chover, os pouquíssimos shows que fizemos, a Mali falou, nossa, saudade é que nem neblina, que frase forte, né? Eu já tô imaginando uma camiseta com ela e tal, e aí eu fiquei com isso. Acho que eu coloquei esse subtítulo como teste, e aí falei, vou fazer para todas, né? Então, é um sentimento da música ali, meio que assim, sabe? Uma música falando de saudade, aí outra que é outra praça de ser, tipo, revisitando a cidade, né? Diferente, buscando outro olhar e tal. E aí, com Amigos do Peito também, que é do Tio Iso, eu fiz a Paraíso, né? A música incidental, e eu coloquei ali, aí comecei a achar que, cara, fica bonito também, né? Escrito assim, tudo minúsculo e tal. Então, aconteceu, sabe? Interessante demais ouvir isso, Lucas, porque eu tenho uma percepção também que sempre me vem à mente uma frase que eu já não lembro nem quando eu ouvi isso. Talvez quando eu estava estudando arte, assim, que dizia que quando você vai ao museu, você deve primeiro se concentrar na obra e só depois ver o título da obra. E é uma coisa que eu costumo fazer ouvindo música também. Eu peguei esse jeito de apreciar a obra assim que eu não costumo ver o título das músicas, porque é uma tendência muito natural a gente se deixar definir o significado a partir do título de uma obra. Seja um filme, seja uma novela, seja uma música. E quando você me oferece um título e um subtítulo, eu tenho a impressão de que você está me expandindo possibilidades de interpretação para aquela obra, sabe? Ah, que bom, que ótimo, então. Eu confesso que quando eu tô ouvindo música, eu costumo ler o título antes, assim, eu faço questão, um filme também, eu acho que eu preciso de uma direção, eu gosto dessa direçãozinha, sabe? Sim. E talvez, né, isso tenha sido uma coisa boa, então, de expandir esse direcionamento, talvez. E boa é essa de ler só depois, hein, cara? Eu acho que eu vou testar essa ideia de ler o título só depois de ouvir a música. Isso, quando Boa. você for ao museu a próxima vez, não deixa a ansiedade de ver o título da obra ser maior do que a vontade de apreciar a Jamais. obra. Vou Pois é. respirar fundo. Por falar em ansiedade, uma coisa que me chamou a atenção também é que a gente ouve tanto, né? Um papo que eu já assumidamente no podcast, no site, disse algumas vezes que eu não sou a favor, que é o de que hoje em dia as pessoas não ouvem álbuns longos e você está lançando um com 17 faixas, né? Tem vinheta e tudo mais, mas são 17 faixas. Isso é um fato. Como é que você lida com isso? Como é que você dialoga com isso? Pois é, conversando com os meninos do selo, né, o Edu e o Ota, eles falavam assim, não, vamos lançando singles, vamos, né, o pessoal não consome mais disco assim e tal.
E até o Azevedo que fez a capa, o Grão, que tá também à frente da Maglória ali na produção e Sim. tudo e tal, ele falou, cara, que disco longo, não faça isso e tal. E, eu acho que, cara, eu ainda, né, escuto disco, acho que um monte de música e tal, dos musicistas, a galera toda que trabalha com isso, escuta disco, que acha, né, interessante ainda esse formato. Uhum. E eu me deixei levar por isso, assim, por quem gosta de ouvir e tal, e sem essa ansiedadezinha de single e dessa, sabe? Eu acho que um disco ele tem o tempo dele, e também eu não fico com ansiedade mais, como eu tive no Se Chover, de lançar o disco e ficar assim, maluco, sabe? Eu tô muito mais relaxado. Eu sei que o disco tem uma sobrevida, assim, que a galera vai ouvindo ao longo do tempo e não tem problema, sabe? E esse disco ele tem um formato interessante que um amigo até me puxou isso. Ele parece um livro, cara, porque ele começa ali aquela aberturazinha vindo né, de uma atmosfera e ele acaba indo para essa atmosfera de novo. Uhum. E ele falou, cara, ele sentiu que ele poderia parar de ouvir em qualquer faixa e voltar dali, ele ia lembrar de todo o percurso até aquela faixa e continuar e tal. Achei interessante isso e Uhum. acho legal, de certa forma, eu fico feliz de poder, tipo, conseguir amarrar o conceito de um álbum e a ordem e tal. Isso eu aprendi muito com a Maglore nesse disco novo, a ordem do disco, sabe? Tem um caráter narrativo que eu acho inegável, assim, no Verona. É muito legal mesmo compreendendo como obra, assim, né? E ter essa imersão de fato, né? Eu logo abri falando que é uma obra de sensações, né? E é difícil você ter Uhum. isso em fragmentos. As sensações completas vêm da obra completa, né? Mas, Lucas, Isso. você deu a dica já aqui, né? Deu a pista de que você ouve obras completas e tal, mas você, como ouvinte, que eu sei que você é um cara que também escuta bastante, você faz muita música, mas você escuta Uhum. bastante música também. Sim, sem dúvida. Como é que você tem dado conta desse ritmo astronômico de lançamentos que a gente tem toda semana, para não dizer todo dia, né? Cara, eu, às vezes quando eu espero muito um disco, eu acabei de ouvir um disco do Duo Foz de BH, eu fico assim, na cola, eu tenho a listinha mental, assim, aí chega em algum momento, quando eu vou, às vezes, até cozinhar, fazer uma coisa da casa, eu boto meu fone mais potente, que consegue eliminar os ruídos externos, assim, da melhor maneira, e dou o play, e gosto de ouvir ele todo, e gosto de ouvir várias vezes o mesmo disco, então tem disco que eu fico ouvindo no repeat, que cara, não é pelo estudo de ouvir um disco, de sacar as texturas e timbres e arranjos, letras, mas é porque, sabe, como ouvinte de se abrir para aquilo, eu acho que eu ainda sou um bom ouvinte, assim, eu gosto de ouvir vinil até hoje e tal. Eu vou fazendo uma lista, às vezes até usando aquele artifício de salvar, como é que é, posts e tal, de Uhum. discos que vão sair, depois eu vou lá e revisito, assim, eu não fico no Spotify esperando, sacando. Deveria até me deixar levar mais pelo Spotify, pelo algoritmo e tal, né? Só que eu tenho discos assim de projetos que eu espero muito e aí eu vou salvando e vou sacar. Eu gosto quando é disco, mas quando é single também, escuto do mesmo jeito várias vezes, sabe? Rebeca também é outra amiga do Música Pra Ver, já desde antes de seu primeiro álbum, Corá, de 2019, por ser parte de uma cena muito bacana de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Nesta nossa conversa, ela conta principalmente sobre o seu mais recente single, uma versão acústica de Fantasia, presente na trilha do filme Diário de Intercâmbio, da Netflix. Rebeca, eu acho tão interessante quando eu olho para suas músicas, quando eu olho para sua obra, que ainda é jovem, que ainda é breve, mas eu já entendo como algo que chega com muita personalidade, assim, né? Quando eu olho para o seu trabalho, tem uma coisa que me salta a atenção quando eu comparo você com outros artistas que talvez compartilhem o mesmo público de hoje, que é uma coisa muito atmosférica no seu som, uma coisa muito que parece que quando a gente ouve, ao invés de me jogar na pista para eu viver o momento, me coloca num lugar mais contemplativo, me faz dar um passo para trás e olhar para as coisas de outro jeito, entende? Uhum. Cara, então, eu acho que o meu som acaba sendo isso mesmo, assim, acho que eu nunca fiz algo pensando em dançar muito, assim, as músicas que me pegam mais também são músicas que eu tenho esse momento contemplativo. Na verdade, eu gosto de ouvir vários tipos de música, só que quando eu vou trazer para o meu trabalho, o que me atravessa mais é esse estilo de música, né? Eu acho que dá para refletir bastante, dá para perceber bastante em como reflete.
Achei isso interessante você falar isso. Mas é algo que sempre me chama atenção mesmo, e eu acho tão interessante como você lança músicas, por exemplo, Fantasia, por exemplo, Acorar, que são músicas, então, atmosféricas e que me deixam nesse lugar mais contemplativo, e depois elas ganham ainda uma versão acústica, sabe? Que parece que é pra eu prestar ainda mais atenção naquela melodia, naquela letra, pois é. Pois é, cara. Eu acho que Fantasia precisava de uma versão acústica, sabe? Eu sempre senti isso nela. Apesar de eu gostar muito do processo criativo também, na época do disco, eu acho que ela é muito canção, sabe? Cada verso fala uma coisa, você só repete o refrão, na verdade, porque cada verso é um momento e é muito visual, né? Então, eu achei interessante trazer, acho que aproximar, sabe, as pessoas mais da letra para a letra, assim, porque eu acho que ela é a graça da música, principalmente. Sim, não, legal. Legal ouvir isso. Já que estamos falando de Fantasia e da versão acústica dela, eu queria saber como é que foi também esse processo criativo por trás dela ter ganhado um clipe que você assina a co-direção lá do Nalu Romano, né? Isso. Então, essa música, essa história, né, eu acho que ela é cheia de coincidências, porque a música, ela foi composta para uma pessoa que estava indo viajar no intercâmbio, né? A música acabou entrando num filme chamado Diário de Intercâmbio. Foi um outro intercâmbio conhecer a Nalu, porque ela mora em Nova York e veio para Niterói para produzir o filme do livro dela. E, enfim, eu acho que o universo dessa música está todo entrelaçado, assim, por intercâmbios. E, a respeito do filme, as duas personagens são niteroenses também. E as compositoras, eu e a Ana Beatriz, nós somos niteroenses. Então, acho que, assim, foi um momento muito especial. Acho que era para isso acontecer. E a co-direção com a Nalu, né? A gente se conheceu em dezembro, através de uma amiga nossa, e logo a gente mergulhou um no trabalho da outra, sabe? Ela queria muito produzir um EP pro livro dela, porque ela lançou o livro, ela quer fazer o filme, quer fazer um EP, ela quer fazer um universo para esse projeto, na verdade. Comecei a produzir também, eu sempre flertei bastante com esse assunto, na verdade, de produção e tal, e agora eu tô começando a produzir, então o EP dela tá sendo ótimo para isso, foi o momento certo. Aí eu tô começando a produzir o EP dela, e ela entrou de cabeça nesse lance de gravar o clipe, ela complementou o roteiro pra caramba, criou também outro universo a partir da ideia que eu já tinha inicial, e ela que chamou a Clarissa também para participar. Enfim, nós duas juntas, a gente cada hora planeja uma coisa e faz, sabe? Ela é uma ótima parceira de trabalho e amiga também. A gente viajou recentemente para São Paulo juntas. Ela faz acontecer bastante. Acho uma parceria muito maneira. É o tipo de pessoa com quem você quer ter por perto, então, para você poder trabalhar e realizar as coisas. Duas têm lua em Capricórnio. É bastante trabalho. E por falar em parceria, isso é uma coisa que eu estava pensando também quando a gente estava falando das questões atmosferas da sua música, que talvez me colocam num outro ritmo de audição, que é quando você trabalha com o Sequim, por exemplo, né, que tem uma outra proposta para o som e você está ali trabalhando com ele. Como é que é para você experimentar, então, uma faixa dançante, por exemplo? Como é que você experimentar trabalhar isso? Então, eu adoro cantar, né? Eu acho que eu comecei... mas é porque depois que você vai entrando mais nesse lance de ser, sei lá, eu sou um artista e tal, você começa a olhar para outras vertentes, né? Só que eu comecei cantando. Não era música minha, eu comecei cantando, porque eu sempre gostei de cantar. Então, isso é uma coisa que me pega muito. Quando eu posso criar as coisas com a minha voz em qualquer situação que seja, assim, eu me divirto muito. É o que me dá mais prazer, na verdade, na música, é eu poder cantar e fazer arranjos de voz, né? E o Júlio me chamou pra gente fazer, acho que uma versão acústica de Jovem, era só pra isso. E aí a gente se encontrou e eu gravei, e ele adorou as vozes e tal que eu criei, e
desde então, ele me chamou para fazer outras composições. E eu adorei também participar disso. Eu adoro entrar no universo das pessoas e fazer, sabe? E complementar isso e trazer minha voz para esse universo. Intercâmbios, né? Exato. Eu acho muito divertido. É o que me dá mais prazer. É poder cantar e fazer arranjo de voz, assim. Eu adoro. Maravilha. E esse lance com o Júlio, tipo, a gente ainda vai lançar mais músicas. Inclusive, amanhã eu tô indo gravar com ele. Que legal, que legal. Bom saber. Fico feliz, porque eu também gosto bastante quando vocês estão juntos. Mas me conta uma coisa, mudando um pouco de assunto também. Como é que você tem lidado com o tempo tão acelerado que estamos vivendo? Seja numa demanda de informação que as pessoas têm, você acorda e recebe uma enxurrada de novidades o tempo todo, e as pessoas também vivem, os artistas também, assim como qualquer outra pessoa, vivem sobre uma pressão muito grande de novidades e lançamentos, e você lança e já tem que lançar algo novo na sequência. Como é que isso bate em você e como é que isso impacta a sua criatividade? Cara, isso é uma coisa que eu não funciono muito nesse ritmo de lançamento. Até porque eu acho que cada música... Não que as pessoas que lancem várias músicas não pensem dessa forma. Tipo, não achem que é importante. Mas, assim, eu gostaria que cada música tivesse bastante atenção quando eu faço um trabalho. Porque elas demoram para nascer também. E aí eu acho que se você lança uma música e logo no mês seguinte você lança outra... Eu sei que essa é a forma que as coisas estão acontecendo, né? Mas eu ainda não me acostumei muito com isso. Eu sou mais uma pessoa de ouvir álbum, sabe? Sim. Eu gosto muito de ouvir um disco. Eu não tô acostumada a, sei lá, ouvir playlist muito, sabe? Que tem cada artista no negócio, aí eu vou descobrindo. Tipo, eu gosto de descobrir o disco da pessoa, eu vou e ouço tudo. Só que eu sei que não é assim que as coisas acontecem hoje em dia, né? Hoje em dia você ouve uma música, você nem sabe quem é o artista, mas você curte essa música e você coloca na sua playlist. E, assim, tranquilo. Eu acho que eu não gostaria de tratar minha música dessa forma tão efêmera, assim, tão passageira. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o espaço ou a forma, né, de você lançar um álbum tem sido cada vez mais complexa. Assim, eu não sei de que forma que ele pode ter tanta atenção quanto um single, por exemplo, sendo lançado. Mas eu sou mais da turma do álbum, de lançar, demorar para fazer uma obra e depois lançá-la inteira, assim. Não penso tanto em singles quando diz respeito ao meu trabalho solo. Mas quanto a parcerias, eu adoro. Jorge do Peixe dispensa apresentações, mas eu vou resumir aqui mesmo assim. Dono de uma das vozes mais icônicas da música brasileira, Jorge é membro da lendária Nação Zumbi, tendo assumido os vocais da banda desde o falecimento de Chico Science. E na sua função de ser praticamente um patrimônio da nossa música, ele acaba de honrar outro grande nome, Luiz Gonzaga. Reunindo as canções presentes nesse nosso repertório compartilhado do nosso imaginário coletivo, no excelente Baião Granfino, descasso. A conversa com ele, como não podia deixar de ser, foi pra lá de inspiradora. Jorge, conta uma coisa pra gente. São quase 30 anos na música que você tá aí com Nação Zumbi e também fazendo as suas coisas solo e tal. Quando eu paro e penso nesses 30 anos, são 30 anos que muita coisa mudou. São 30 anos muito específicos de mudanças na música e fora da música, né? Como é que você hoje olha pra trás e percebe essa estrada, essa jornada inteira? Vimos a passagem mudança do século ali. Vivíamos num mundo menos tecnológico, posso dizer. O primeiro contato que a gente teve com o sampler para o Dalamal Caos, a gente separava o que a gente queria em break, passava para um DAT ou para um MD, era DAT, né? Até de fita cassete a gente sampleou. Um dia desse um cara apareceu, descobri que o sample é de fulano. Eu disse, cara, a gente sampleou isso de fita cassete e tal. A gente sampleava o que a gente queria, as partes,
dava na mão de Chico Neves. Chico Neves trabalhava no Nas Nuvens para a Liminha e fazia, ele é produtor já também, produtor hoje em dia, um dos melhores do Brasil também. Trabalhava com Fernanda Abreu também, se não me engano, fazendo sampler para ela usava muito sampler e tal. E o começo era isso, cara. Sabe? A gente via essa mudança toda, a gente usava, Chico Neves usava um sampler de hack, assim, né? Botava uma prática já que você ficava caralho. E depois veio a MPC, a gente viu tudo isso. A gênese do hip-hop, anos 90, a passagem da tecnologia MIDI, anos 80, para o que veio se estabelecer, para mim, nada se iguala aos anos 90. Nos 90 trouxe Public Enemy, trouxe Beastie Boys na passagem com Dusty Brothers, fazendo, né, o Pose Boutique, em sequência veio Jekyllhead. Muita coisa. O Jekyllhead para a gente é uma coisa muito importante, sabe? Tem muitos discos nascidos nos anos 90 que o som de hoje se deve muito àquilo ali, né? Mário Caldato, Lee Scratch Perry, que veio na parte do reggae ali, que faleceu agora, perdemos mais um no meio dessa doideira toda. Mas eu acho que os anos 90, cara, fomentou muita coisa foda, sabe, cara? Né? Acho que a mudança ali das coisas, daquela fase da tecnologia MIDI para o aparato que veio na sequência, vimos a gênese da rede, da internet. Exato. Né, a gente foi tocar na Europa com o Chico ali, 90 e pouco, 94, 95, a gente voltou. Paulo André comprou um computador, comprou um computador com um teclado que estava em alemão e tal, ele teve que se fuder para comprar outro depois. E primeiros momentos, né, esperando a rede chegar, o barulhinho ali e tal. A gente vê tudo isso, né, cara, de se perder o conceito do disco inteiro, de valorizar os singles, da geração nova não saber ouvir o disco inteiro, da geração nova mal ouvir 30 segundos do som, não compartilhar. Acho que tem muita gente se ligando, acho que está voltando o interesse maior por saber. No lançamento do Baião Granfino, muita gente pedindo ficha técnica, é importante, interessante, acho legal isso. É legal que eu queria chegar também, viu, Jorge? Perguntar para você como é que você tem lidado hoje com esse momento no qual existe uma pressão, talvez não seja nem direcionada a você, mas é um momento que vivemos sob essa pressão muito grande de lançamentos precisam acontecer com uma frequência absurda, o músico tem que lançar single, a banda tem que fazer uma novidade. Como é que isso bate em você? A gente dança uma parte da música, né, cara? Legal. Lançar single é muito legal. Esse mercado, já existe um momento muito foda de single no mercado americano. Isso, pra gente, era muita novidade a longa distância, você lembra disso. Mas depois veio, se instaurou no mundo isso, né, cara? A ideia do single é legal, opa, vai sair algo legal. Se lança, eu lembro que quando o PJ Harvey passou anos sem lançar porra nenhuma, lançou uma música, cara. Porra, foi um estardalhaço, né? Por um momento, lançar uma música era mais interessante que lançar um disco inteiro. Né? A partir daí, né, de se criar expectativa, de se cobrar muito, de desse eu vi Mos Def dando real para o público, que é o pessoal cobrando muito do disco dele, do Black Star, que é ele junto com o Talib Kweli. Ele fez, porra, cara, minha arte não está em função de seguidores, a quantidade de pessoas que seguem no meu perfil. Minha arte depende de mim, eu faço a hora que eu achar necessário. Sabe? Tem muita gente que está ali e tal, e tem essa dinâmica agora ditatorial, essa ideia de que o artista tem que dizer, o fã diz o que o artista tem que fazer, cara. Porra, isso é uma coisa que me deixa, sabe, está muito fora dos trilhos, cara. Quem quiser que mostre a feitura da sua obra da maneira que tem que ser, como foi, perfeito, porque foi. Mas eu acho que tem que existir esse momento mistério. Tem um momento da feitura da parada, sabe, cara, aquilo. É engraçado quando me pedem um faixa a faixa, pô, eu acho um chute no culhão, cara. Tá tudo ali, bicho. Eu não tenho que explicar. Um pintor jamais teve que explicar a cor do quadro, a cromatura. A música está para ser mostrada daquela maneira, legal. Eu gosto muito mais de falar do disco dos outros, cara. Esse cara tenho mais amigos do que disco, pego de fazer 5 discos do Brasil. Se escolher 5 é foda. Mas é prazeroso escrever, porra, sobre esse disco de fulano. Esse aqui, o Krishnanda, é do caralho. Por isso, você começa a ver, a pontuar o que é legal, desde a capa até, né, quem fez os arranjos, tá, enfim. E é um contato seu também com um lado mais lúdico, de fato, da música, né? É um contato mais poético. Ela não tá desmistificada para você. Porque não é mecânico. Para mim não é mecânico. Para mim fazer uma letra é questão de vida ou morte. Eu tenho cuidado com o que eu escrevo. Eu desenho antes de escrever. Eu vim escrever bem depois. A primeira letra que eu fiz foi Maracatu de Tiro Certeiro, que estava dando ao caos. Chico mudou uma palavra, que antes eu tinha plástico, mudou para barro. Tem gente que é como plástico, tem gente que é como barro. Eu posso mudar, pode. Ele que musicou, trabalhava
na VASP, na época, companhia aérea ali e tal, mas eu tinha essa maneira de escrever as coisas, a gente gostava de Kerouac, dos beatniks e tal, tinha esse plantinho de escrever, a gente já estava enfiado no hip-hop, né? O que a gente ouvia muito era hip-hop, a gente veio a saber o que era a psicodelia setentista depois, através de um amigo nosso, que é Mabuse, Zé Carlos da Arco Verde, que mexe com tecnologia hoje em dia e tal. Tudo isso foi da época ali, de pegar informações em fita cassete e tal. Mas a feitura da música, bicho, sempre foi uma coisa que tem hora que não... Até hoje, por que você fez a letra de tal música? Porque foi Cicatriz. O título existia, eu tenho maneira de fazer uma relação de títulos, eu gosto de listas e tal. Nomes de música, algum refrão já vem antes. Às vezes nem existe. O título vem depois, né? Você vê uma semelhança, esse título aqui vai. Mas não existe uma maneira única de composição, não existe uma fórmula, né? Um tutorial para escrever, para ser letrista, cara. A maneira de compor uma música vem de milhares de maneiras possíveis. Às vezes o refrão pronto, né? Às vezes o refrão para sair demora um século e tal. Então, para se fazer a feitura de um disco é muito complicado, né? Você espera ali toda a parada, né? Ao contrário de você ter, às vezes, ela cantada e você coloca o instrumental em cima. Às vezes as bases são entregues a você vai ter que entrar ali, entrar no som, a métrica, mergulhar na harmonia e tal. Então, é um trampo do cacete, pô. E às vezes não é prazeroso estar mostrando. D2 foi corajoso pra caralho, foi massa, ele quis fazer daquele âmbito ali. Foi legal, ele aproveitou o gancho da Twitch ali e tal, que era um nicho totalmente de gamers e tal. Ele foi inovador nesse sentido. Ganjamin colocando som também e tal. Todo esse boom de DJs na parada, na plataforma e tal. E legal, inovador e tal. Não sei se seria muito a minha, mas achei legal o que ele fez pra caralho, sabe? De dedicar aquele tempo seu todo ali pra galera e tal, e chamar... A gente sempre teve fama de chato. Até com os produtores. A gente abriu muito tempo depois de confiar a mão total dos produtores ali e tal. A gente sempre foi muito cuidadoso, normal, sabe, cara? Muito legal também quando as pessoas entram e esse processo do Bairro Granfino me ensinou muita coisa também, cara. Já estava muito mais velho, a gente já não é aquele adolescente pirracento e tal, a gente aprendeu muita coisa, já abri mais. Tal. Os processos colaborativos são muito interessantes. Isso, mas, claro, a gente está muito afim de que seja a pessoa que você vê realmente que vai cair legal naquele lugar, sabe? Todo mundo que participou do Bairro Granfino, a gente escolheu, né? A princípio o Fábio disse, vou ter que tentar segmentar ali não três bandas, mas 3 grupinhos distintos para aquelas mais rápidas, aquelas mais baião, aquelas mais cruas, aquelas que são mais lentas, mais harmônicas. E depois todo mundo acabou se entrelaçando, se encontrando num tema e outro, né? São pessoas que a gente curte muito o trabalho, a gente apontou todos eles, a gente quis, todos puderam fazer, foi foda isso. No meio da pandemia, né, cara? A gente até conseguir marcar e fazer toda a logística, de saber que eles topariam fazer a parada. Até se marcar o primeiro, eu estava na dúvida se vai rolar realmente. Caramba, pois é, muito incerto. Desde 2017, né, cara? Quando fiz o lance lá do Clube Versão, no Serviço das Neves, que ele fez o convite depois do programa concluído, né? Eu vi todo o cuidado. O Fábio Pinks é um cara muito musical, ele é músico, e vi todo o cuidado em pós-produção, né? E tal, e ele me fez essa pergunta depois, porra, você toparia, tu quero tua filha te produzir? Aí eu fiquei daquele jeito, né, cara? E eu fiquei pensando nisso aí, quem seria? A ideia do Luiz Gonzaga é muito antiga, cara. Muito antiga. A gente cresce com isso, né? Eu acabei de falar com o Zé Teles, que é tatuado ali no seu memória afetiva ali, você cresce ouvindo, da Quadrilha, ao longo do tempo, tem um disco que a gente ouve todo ano, que é no instrumental do Luiz Gonzaga, que aquilo tá aqui dentro, sabe, cara? E você ouve, da casa do vizinho você ouvia, aquela harmonia fica em você, uma maneira de cantar única, né? Li aqui de passagem um trecho daquele livro, que é a biografia dele, né? O Viajante, alguma coisa assim, que é daquela Dominique Dreyfus, uma gringa que escreveu, biografia autorizada dele, que a mãe dele, quando chegou no Brasil na época, falando com os parentes lá na Europa, dizia, tem um rapaz que canta aqui de um jeito, sabe, com uma melancolia que, ninguém canta daquele jeito. Se imprimir aquele jeito no Baião, cara, não tem realmente, não existe, sabe? E já foi gênero nacional, né, cara? Musical, pré-bossa nova, Tropicália,
nas bossas se ouve falar em baião aqui e ali. João Gilberto já explicitou. A Tropicália deu um mergulho, né? Uhum. Aquele momento dos festivais da Record, você vê Mutantes tocando junto com Gil. Um baião hardcore ali. Porra, cara, então... E você ouvir depois o Fole Roncou, a versão original. Aquilo, cara, sabe? Ele viveu a época dele, tocou a música da época dele, não teve medo de guitarra, né, cara? Até vi uma época um comentário que Jackson do Pandeiro fez uma turnê junto com o Alceu Valença na época. Alceu já era elétrico ali e tal, e tinha situações em que Jackson pedia músicos emprestados ali e tal. Então os caras eram afoitos, cara. Os caras queriam aprender, eles estavam, né, catalisando tudo da sua época ali e tal, e não tinha medo do que tinha de novo, não. Sim. Jorge, eu tô amando que você tá respondendo tudo que eu ia te perguntar. Tudo que eu anotei pra perguntar, você já tá me respondendo. Eu tô amando isso. Mas deixa eu só te fazer uma provocação aqui. Eu tenho pra mim que o que o seu disco tá fazendo também, o Baião Granfino, ele pega a linha do tempo e dobra ela, porque ele pega o som de hoje e leva pro Baião, ou vice-versa. Pega o Baião e coloca pro som de hoje. Porque, cara, quando você vai mexer na obra de um outro artista, tem que ter um cuidado redobrado ali. Um cuidado, né, além da... E de manter a linha dorsal, a harmonia está ali, né? Você pode pincelar, você pode trazer adornos ali e trazer elementos atuais. A ideia de modernizar é complicado, isso, a palavra, né? Pode trazer tudo que é necessário hoje em dia em estúdio, né? Que você tinha essa limitadíssima 4 canais e foi crescendo. Hoje você tem, puta merda. E então camadas ali, né? Existe uma sutileza de pós-produção, né? Uma psicodelia ali, né? Coisas sutis e camadas. Então tudo isso, né? Acho que engrandece também, traz para uma outra perspectiva, né? Sonora. A gente quis ir para vários lugares, né? Tem uma parada meio step, meio stepa, meio ska, meio, né? Uma parada meio western spaghetti aqui, meio Morricone. Então a gente conversou muito sobre tudo isso antes, né? Então diríamos com esse monstro que é o baião, a gente não tinha a obrigatoriedade de usar sanfona em tudo. Sim. E ter trazido o Mestrinho, porra, cara, o Mestrinho cria direta, não conhecia pessoalmente, fui lá agradecer pessoalmente, Dominguinhos, né, cara? E tocar com o Suami, tocar com o Ian Elmados, tocar esse pessoal todo. E a gente foi trazendo, vendo a necessidade de ter que colocar mais aqui e ali, Lelo Bezerra, Siba, né? A gente sabia que ia ter uma rabeca, não precisava de sanfona, mas que uma rabeca cairia bem. E daí, então, tudo foi sendo colocado, cara. Maravilha. E quando você ouviu a primeira gravação, que foi Cacimba Nova, que inclusive foi a última música que está no repertório, Cacimba Nova podia ter ficado de fora, que, né, aquela paisagem que a música traz ali, pô, aquele amarelado do sertão ali, conversando com o Chico Sá, que eu pedi para ele fazer um release. Chico Sá fez uma resenha poética ali, e até conversando sobre Cacimba Nova, quando ele ouviu, ele disse, porra, essa ideia desse amarelado, tudo encardido ali, está tudo impresso no olho do cachorro que está ali deitado naquele mormaço, aquele calor fuderoso, e vendo essa cena ali passar toda vagarosamente, né? Isso é muito William Faulkner, isso é muito Beatnik, isso é muito tudo. Em todo lugar do mundo tem isso, né? Esse mormaço, Mas da maneira que ele pinta, e essas paisagens não são estranhas para mim, né, cara? Né? Embora eu seja da área mais urbana, mas eu vi isso de perto também, a gente não ficava só na área urbana. Né? Isso veio no momento certo, foi grandioso de trazer Luiz nesse momento, né? Que o país passa, então é importante isso. Muito precioso. E para você, como é que é colocar a tua voz num repertório que é compartilhado, né? Como é o caso da obra dele? Cara, de muito respeito, de muito cuidado, assim como eu cantei Jorge Ben, né, cara? De cantar quem você gosta e admira realmente. Não teria cantado desse jeito, não gostasse se tivesse ouvido a obra antes, né? Era uma ideia antiga, mas eu não imaginei que fosse agora, que seria gravado em São Paulo, que o produtor fosse um paulistano, eu contasse com... Também talvez não fosse a ideia de ter que gravar em Pernambuco, necessariamente, de ter que gravar só com pernambucanos, sabe? Sim. E gostei disso, que a gente quebrou também, existe uma quebra nesse sentido também, de universalizar o som, né? Isso é interessante também. E até essas pinceladas para os elementos novos, elementos atuais, para mostrar uma geração nova também, né? Que sequer iria dar um play ali numa música de Luiz Gonzaga, cara. Eu acho que é legal nesse sentido também.
E este aqui foi mais um episódio, então, do podcast do Música Pra Ver. Te convido mais uma vez a acessar todo esse conteúdo descrito aqui nessas matérias lá na aba podcast do musicapraver.com e também a seguir o Música Pra Ver, seja na plataforma em que você escuta podcasts ou no Instagram e Twitter pelo @musicapraver. O que rola no podcast e no musicapraver.com é fruto do esforço, apoio e moral de Carolina Reis, Rômulo Mendes, Letícia Miranda e William Nunes. A trilha sonora é do Cientista Perdido, que lança música nova no dia 6 de outubro. Anota aí na agenda e fica ligado. Eu sou André Felipe de Medeiros e te vejo na próxima.